Lição número 126 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Tudo que dou é dado a mim mesmo. Comentário. Essa é outra lição importante. Um dos poucos lugares no curso em milagres onde Jesus fala sobre o perdão para destruir. O termo de a canção da oração, existem 3 trechos onde ele faz isso. Aqui na lição 126, novamente na lição 134, que eu perceba o perdão tal como ele é, e em a justificativa para o perdão, no capítulo 30. Nesses 3 lugares, Jesus discute sem usar os termos o falso perdão e o perdão para destruir, que o ego usa para nos aprisionar ainda mais em seu próprio especialismo. O tema-chave dessa lição é duplo. Dar é da mente, e a mente do Filho de Deus é uma. É por isso que dar e receber são o mesmo. Tudo que dou é dado a mim mesmo, porque não existe ninguém fora de mim. Meu irmão e eu somos um. Se eu der amor a ele, estarei estendendo amor a mim mesmo. Se eu atacá-lo, estarei fazendo isso comigo mesmo também. Dar e receber acontecem apenas na mente, e uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, eles são um. O perdão para destruir reflete a crença do ego em que não somos um, mas 2. E então seu sistema de pensamento de separação é reforçado, para não mencionar sua justificativa para o ataque. Citação à ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo, é crucial para a reversão de pensamento que esse curso trará. Comentário. A reversão do sistema de pensamento de separação do ego desfaz, através do perdão, a crença em interesses separados, o que nos lembra de que a nossa identidade é uma. Em outras palavras, como o texto nos lembra, tu só podes interagir contigo mesmo. O que eu der a você, dou a mim mesmo. Culpa ou amor, ódio ou perdão. É por isso que nossos interesses são compartilhados. Eles são um. Citação. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Comentário. Nós não acreditamos nisso porque tememos suas implicações de que não existiremos mais como indivíduos separados. A separação começou com o pensamento de que Deus e eu somos separados. De fato, somos tão separados e diferentes que eu existo e ele não. A crença que é a origem do ego. Nós já vimos a 4ª lei do caos. Eu tenho o que tomei. Deus não tem vida e eu tenho. Além disso, eu me sento no seu trono da criação. É assim que somos diferentes. O princípio de um ou outro continua sendo a pedra fundamental do sistema de pensamento de separação, ódio e assassinato do ego. Portanto, questionar esse pensamento significa questionar nossa própria existência, que é o motivo pelo qual escolhemos não fazê-lo. No entanto, mesmo estando inconscientes da nossa unidade com Deus, ainda podemos aprender com Ele através dos nossos relacionamentos. Aceitando os meios do perdão, reconhecemos que realmente desejamos sua finalidade: salvação
e o amor de Deus. Citação: vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Comentário: voltamos ao perdão para destruir. Um conceito baseado na ideia de que você e eu somos separados em propósito e em ser. Nossos interesses são diferentes. Você quer o que eu quero. Eu quero o que você quer. Portanto, nos encontramos no campo de batalha do relacionamento especial. Citação: parece-te que outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de comportarem-se de maneira que não tem relação com os teus pensamentos, nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre ela e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Comentário: isso é assim porque somos separados. Nossos corpos nos mantêm dessa maneira, e se soubéssemos que somos mentes, iríamos acreditar que elas são separadas também. O ego depende, para sua proteção, que nós projetemos o pecado, inventando figuras percebidas como pecadoras e diferentes de nós. Essa pessoa é uma pecadora, eu sou sem pecado. Portanto, acredito que você tem um efeito sobre o meu corpo, mas meus pensamentos sobre você permanecem privados, impermeáveis à mudança. Portanto, se você estiver com problemas, meu ego estará exultante, porque isso significa que você está sendo punido e eu estou fora da mira. De forma alguma eu me vejo relacionado à situação. Posso escolher ajudá-lo, mas essa é minha decisão, que não tem efeitos sobre mim, pois eu estou ajudando você, aquele que está em dificuldades. Essa é a culminação da estratégia do ego. Você tem o problema em vez de mim. Você é o pecador que Deus vai destruir, não eu, o inocente. É mandatório que eu mantenha essa percepção, pois de outra forma ficarei horrorizado com a enormidade do meu pecado e aterrorizado com a punição de Deus. É uma parte intrínseca do plano do ego para nossa, leia-se dele, salvação, que pratiquemos o perdão para destruir, sua arma por excelência, para provar que as diferenças são a realidade e a similaridade é a ilusão. Entre aspas, o perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas debaixo do que parece ser caridade. No entanto, todas as formas que ele pode parecer tomar têm apenas uma meta simples. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Citação: pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo? Enquanto podes julgar o seu pecado e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz. Comentário: é a esse ponto que o ego sempre nos leva. Uma vez que você tem o problema, eu estou livre. Além disso, minha inocência, entre aspas, me dá o direito de julgar seu pecado, porque eu não me lembro mais da sua origem. Estou ciente apenas do que percebi fora de mim, o que inventei, esquecendo que eu sou o sonhador do sonho. Crucial aqui é o princípio do ego. Ideias não deixam sua fonte. Eu sou capaz, meu ego me diz, de projetar meus culpados pensamentos de pecado em você e assim escapar da punição. Uma vez que não estamos conectados, o ego continua,
não importa o que está em você, ou até mesmo o que eu coloque o pecado aí, você não me contamina, nem eu contaminei você. Na verdade, o seu pecado prova a minha inocência. Como essa passagem do texto que começa com uma linha familiar a todos os estudantes do curso. Entre aspas. Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo como sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, mas apenas tua, ao custo da culpa de alguma outra pessoa. É possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a uma outra pessoa? E é a inocência que teu ataque a ela tenta obter? Não é a punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que buscas? Não é mais seguro acreditares que és inocente em relação a isso e estás sendo vitimado apesar da tua inocência? Qualquer que seja a forma na qual é julgado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para outra pessoa tirá-la dele, fazendo com que seja tua. Comentário: esse princípio de um ou outro, sua culpa ou minha, caracteriza o relacionamento especial, o lar de culpa do ego e sua barricada contra o amor. Citação: quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Ele não ganhou a tua tolerância caridosa, que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse oferece a ele uma dádiva, mas nada para ti mesmo. Comentário: isso é autoexplicativo. Nós precisamos estar vigilante durante o dia todo para como continuamente encenamos esse ataque patente. As descrições de Jesus sobre essa dinâmica, quer seja aqui em A Canção da Oração ou em outro lugar, desvelam a natureza destrutiva desse perdão. Estamos inconscientes, no entanto, do quão sutilmente exibimos isso o tempo todo. Nós julgamos alguém mais, por exemplo, e soltamos a acusação sob o disfarce de perdão. Tudo aquilo que nos coloca em posição superior. Essa é a distorção do perdão do ego, na qual parece que você é aquele que recebe o perdão, que eu graciosamente concedo a você. Assim você recebeu minha inocência, mesmo que não a mereça. A Canção da Oração descreve de forma irrefutável a arrogância e o ódio que são mascarados como benigno perdão. Entre aspas. Nesse grupo, em primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor se digna rebaixar-se para salvar uma mais baixa, daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia tão distante do amor, que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar? E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Quem faz
de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade. Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia. Isso é morte. Citação. Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva ora concedida, ora negada. Comentário. Em outras palavras, se eu pensar que você o merece, vou perdoá-lo. De outra forma, não vou. Mas sou eu que determino isso. Uma decisão baseada em satisfazer meus próprios interesses. Citação. Como ele é imerecido, é justo negá-lo. E não é justo que deva sofrer quando ele é negado. Comentário. É você quem deveria sofrer quando eu nego o perdão, não eu. Porque você não o merece. E isso justifica minhas mágoas. Para não dizer que convence os outros do quanto estou certo. A grande projeção dessa dinâmica é a deidade bíblica, que sozinha julga quem deveria receber o amor do céu e a quem ele deveria ser negado. Citação. O pecado que perdoas não é o teu próprio. Comentário. Pelo fato do ponto de partida do ego se tornar o pecado real, visto em qualquer lugar menos em nós mesmos, mantemos nossa existência individual. Assim, o pecado de outro não é apenas responsável por tudo, como vai pagar seu preço. Citação. Alguém à parte de ti o cometeu. E se fores indulgente para com ele, dando-lhe o que ele não merece, a dádiva não é tua, assim como não era teu o seu pecado. Comentário. Para o ego, eu não tenho que receber a dádiva do perdão porque não sou pecador. Você é, e então eu o perdoo. Subjacente ao meu perdão está a percepção de que eu sou diferente, justificando essa prática. Considere onde estaríamos sem diferenças. Afinal, foi a união do esperma com o óvulo, duas células diferentes, que nos deu a vida. Novamente, nossa separação é comprovada pelo fato de que seu pecado não é o meu, e que o perdão que você recebeu tão generosamente não é o meu próprio também, uma vez que eu não preciso dele. No entanto, praticando o perdão para destruir, asseguramos que o perdão do Espírito Santo será negado a nós também. Citação. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança. Comentário. Se essa versão de perdão fosse verdadeira, iria se apoiar em uma fantasia, o que eu acho que deveria acontecer. Mais uma vez, o exemplo mais claro do sistema de pensamento do ego em ação é a forma com que Deus tem sido percebido através dos séculos e, certamente, seu retrato na Bíblia. O Deus do perdão e do amor certamente pode ser caracterizado, ser benigno ou cheio de caprichos. Algumas vezes ele é misericordioso e perdoa os pecados, enquanto em outros momentos destrói as pessoas que os cometeram. Jesus não é diferente. Um exemplo não tão conhecido da ira de Deus em ação vem no livro do Gênesis 38, 1 até 10, onde Deus está contrariado, sem que a razão seja declarada, com o primeiro filho de Judá. Mas ofendeu Deus imensamente
Então, Deus provocou sua morte. Esse crime divino é então repetido com o próximo filho de Judá, Onã, a quem seu pai pediu que dormisse com sua cunhada viúva para produzir uma criança para seu irmão assassinado. No entanto, sabendo que a criança não seria dele, Onã praticou o coito interrompido e, entre aspas, o que ele fez foi ofensivo para Deus, então ele provocou sua morte também. Nunca sabemos se Deus levantou com o pé esquerdo ou não naquele dia, até ser tarde demais. Sua própria existência depende do seu humor ou do humor do seu filho. O amor divino, como praticado na Bíblia, dificilmente é consistente, diferente do amor de Jesus presente para nós em seu curso. Citação: é uma excentricidade na qual tu, às vezes, escolhes dar indulgentemente uma trégua imerecida. Entretanto, ficas com o teu direito de não deixar que o pecador escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. Comentário: dentro da Igreja Católica, o padre tem o poder de perdoar ou não perdoar os pecados, a menos que o pecado seja mortal, o que nunca pode ser perdoado. Mais uma vez, é o mutável Deus do ego, que é a fonte desse perdão não inclusivo, reservando a si mesmo o direito de julgar, quer de forma justa, quer injusta. Desnecessário dizer, esse falso Deus foi feito à nossa própria imagem e semelhança, pois ele mimetiza a prática do perdão para destruir. Citação: pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso? O seu cuidado por ti não seria, de fato, pequeno se a tua salvação se baseasse num capricho? Comentário: a perfeita unicidade do verdadeiro amor de Deus é o que perdoa, porque ela expressa a verdade de que nada aconteceu. Portanto, quando eu perdoo você, percebo que o que mantinha contra você era uma projeção do meu próprio pecado. E tanto o seu pecado quanto o meu eram defesas contra nossa unidade inerente. Prenunciando uma lição posterior, lemos, entre aspas, a tua única função aqui na terra é a de perdoá-lo, para que possas aceitá-lo de volta como a tua identidade. Ele é como Deus o criou, e tu és o que ele é. Perdoa-lhe os seus pecados, e agora verás que tu és um com ele. Citação: tu não compreendes o perdão. Tal como o vês, ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir uma correção na tua mente. Comentário: eu tento deter você em relação ao ataque aberto das tuas ações pecaminosas. Nada mudou em mim porque eu não sou o problema, você é. No entanto, uma vez que ideias não deixam sua fonte, o ataque encoberto na minha mente permanece não notado, protegido pela projeção. O pensamento que não perdoa, escrito nessa passagem da parte 2 do livro de exercícios. Entre aspas, um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro.
A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. Citação: tal como o percebes, ele não pode te dar paz. Não é um meio para liberar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Comentário: o que Deus pretendia que fosse para ti, através do Espírito Santo, é que o perdão a outro seja o perdão a mim mesmo. No perdão para destruir, no entanto, a percepção é sempre de separação. O perdão não pode me dar paz porque eu rejeitei a resposta em outra pessoa, e assim minha inquietude interior permanece, continuamente se fazendo presente nas sombras do conflito encontrado em minha vida diária. Assim, nossa função de perdão é negada. Uma função descrita dessa forma no Manual para Professores. Entre aspas. Essa é a função dos professores de Deus, não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem a sua da de Deus. Jesus prossegue agora para o perdão verdadeiro, o meio de cumprirmos a nossa função. Citação: não tendo lhe dado a dádiva que ele lhe pede, não podes reconhecer as suas dádivas e pensas que ele não as deu. Comentário: a forma de me lembrar da dádiva do amor de Deus, imutável, apesar dos meus sonhos insanos, é perceber que o que estou vendo em você foi inventado. Eu não sei que o fiz até primeiro reconhecer minhas percepções projetadas. Portanto, preciso me tornar consciente dos meus julgamentos, de cujos pecados eu o acuso. Jesus me ajuda, mostrando-me que o que eu percebo em você é o que secretamente percebo em mim. O que agora posso mudar. Assim, somos instruídos no texto. Entre aspas, se percebes ofensa em um irmão, arranca a ofensa da tua mente, pois estás sendo ofendido por Cristo e estás enganado a respeito dele. Se o que percebes te ofende, estás ofendido em ti mesmo e estás condenando o Filho de Deus a quem Deus não condena. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo e não percebas ninguém a não ser através da sua orientação, pois ele te salvará de toda a condenação. Comentário: uma vez desapontados pelo Filho de Deus, nós e nossos irmãos, a dinâmica da projeção faz com que acreditemos que Deus tem nos negado suas dádivas, como a seguinte passagem familiar explica. Cristo está no altar de Deus, esperando para dar boas-vindas ao seu Filho. Mas venhas totalmente sem condenação. De outro modo, acreditarás que a porta está bloqueada e não poderás entrar. Comentário: a forma de saber que fomos nós que bloqueamos a porta é reconhecer
nosso próprio julgamento e ataque. Citação: mas pedir-te-ia ele uma dádiva, a menos que ela fosse para ti? Poderia ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas tão mesquinhas como dignas do seu filho? Comentário: esses gestos vazios e dádivas tão mesquinhas são as formas de perdão no mundo. Você fez algo terrível, mas dessa vez vou deixá-lo fora da minha mira. Eles são baseados na ideia de que os pecados separados que vejo em você são reais e demonstráveis. No entanto, Deus não poderia ficar satisfeito com os planos do perdão do ego, pois ele não sabe nada a respeito da separação. E, portanto, não poderia saber nada além da perfeita unicidade do seu Filho. Citação: a salvação é uma dádiva melhor do que essa. E o verdadeiro perdão, como meio pelo qual é obtida, tem que curar a mente que dá, pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Comentário: em outras palavras, o que é estendido através de mim para você me cura, porque o você que penso está fora de mim é uma parte dividida de mim mesmo. Mudando minha percepção em relação a você, mudo minha percepção sobre mim mesmo. Além disso, qualquer coisa que eu der a você, dou a mim mesmo. A dádiva da salvação. Citação: hoje tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo. Precisarás de ajuda para fazer com que isso seja significativo, por ser tão alheio aos pensamentos aos quais estás acostumado. Comentário: Jesus nos mostra que isso é difícil. Seria maravilhoso se pudéssemos aceitar a verdade dessa declaração, mas não podemos. A unicidade do Filho de Deus é estranha demais para o nosso ser separado, para que seja significativa. Pois se a declaração dar e receber são o mesmo fosse verdadeira, tudo o que acredito sobre mim seria falso. Sempre chegamos a isso. Se por segurar a mão de Jesus eu perdoo, então todos os meus autoconceitos estão errados. Isso naturalmente inclui o pensamento de separação, a fundação da crença de que dar e receber são diferentes. Citação: mas a ajuda de que precisas está aqui. Hoje, dá-lhe a tua fé e pede-lhe que compartilhe da tua prática da verdade. Comentário: o ponto-chave é pedir ajuda ao Espírito Santo. Não vamos fazê-lo, a menos que temos um problema. Portanto, o encargo de Jesus, como nosso professor, está em ensinar que sempre que percebermos problemas externos que pedem uma solução, precisamos reconhecer que esse é o nosso problema. Permitir que nossa paz e amor sejam afetados por qualquer coisa externa é uma projeção do nosso pecado. O ponto por trás dessa passagem sobre reações aos pensamentos mágicos dos outros. Entre aspas, como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la.
Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venham a ele. Comentário: pensamentos mágicos são reações do ego em qualquer nível. Alegremente servem como espelho refletindo de volta para nós essa crença oculta na mágica e no pecado. O poder do ego de suprir nossa necessidade de amor e sustentação. Essa consciência do pecado nos motiva a ter fé na ajuda do Espírito Santo para nós mesmos. Uma vez que a percepção é interpretação, não é o que meus olhos percebem que é o problema, mas minha interpretação do que vejo. Alguma versão de acreditar que existe um problema sério, o suficiente para tirar a paz de Deus de mim. Mais uma vez, eu preciso de ajuda para aprender que meu problema está dentro, onde minha ajuda também está. Citação: e se apenas captares um diminuto vislumbre da liberação que há na ideia de que praticamos hoje, esse será um dia de glória para o mundo. Jesus, comentário, não está dizendo que temos que saber disso durante 24 horas, todos os dias. Ele ficará contente se tivermos um instante de compreensão da verdade do seu ensinamento e da falsidade do nosso próprio. Realmente um instante de glória para nós e para o mundo dentro de cada um de nós. Citação: dá 15 minutos 2 vezes hoje. A tentativa de compreender a ideia desse dia é o pensamento através do qual o perdão toma o seu lugar entre as tuas prioridades. É o pensamento que liberará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti. Comentário: ao atravessarmos nosso dia, nossa prioridade não deveria estar em cumprir as tarefas que precisamos fazer, mas em aprender o perdão. Isso significa aprender que a separação do nosso irmão nunca é justificada. No entanto, ainda não temos que aceitar a unicidade da nossa realidade compartilhada, mas apenas que nossas percepções sobre a separação estão erradas, especialmente quando significam dar poder a algo fora de nós para tirar a nossa paz. Para repetir esse ponto importante, se você não usar esses princípios em sua prática diária, não haverá esperança de aprender esse curso. Você precisa reconhecer que, não importando o que está acontecendo durante seu dia, a única coisa importante é deixar Jesus ensiná-lo a maneira apropriada de perceber seus relacionamentos. Você, portanto, gentilmente monitora sua mente para ver com que rapidez se esquece dele e eleva o especialismo como seu valor máximo. Citação: em silêncio fecha os olhos sobre o mundo que não compreende o perdão e busca o santuário no lugar quieto em que os pensamentos são mudados e as falsas crenças postas de lado.
Comentário: esse quieto santuário é o tomador de decisões que escolheu o Espírito Santo em vez do ego. Nós trazemos as ilusões das nossas percepções equivocadas à sua verdade, o que nos lembra de que estamos errados. Esse estado alegre e repleto de gratidão converte nossas mentes em um altar santo, o silencioso espaço onde o amor do céu limpa nossos sonhos febris de ódio e dor. Nas adoráveis palavras do segundo parágrafo do poema de Ellen, Conversão, entre aspas, existe um silêncio no qual o Verbo de Deus emitiu um significado ancestral e é quieto. Nada permanece não dito, nem não recebido. Sonhos estranhos foram lavados pela água dourada do silêncio ardente da paz de Deus. E o que era mal subitamente se torna a dádiva de Cristo para aqueles que chamam por Ele. Sua dádiva final não é nada além de um sonho. No entanto, nesse único sonho, o sonhar é desfeito. As dádivas de Deus. Página 61. Citação repete a ideia de hoje e pede ajuda para compreenderes o que ela realmente significa. Que estejas disposto a ser ensinado. Comentário: essa última sentença é crucial. Você tem que estar disposto a ser ensinado. O que não pode acontecer até primeiro aceitar que você tem ensinado a si mesmo de forma incorreta. Lembre-se novamente dessas duas declarações do texto colocadas juntas. Entre aspas. Renuncia agora como teu próprio professor, pois tem sido mal ensinado. Comentário: você tem que estar disposto a dizer que está errado. Sempre que se sentir fortemente tentado em relação a qualquer coisa, boa ou má, saberá que escolheu o ego. A força da paz de Deus repousa em sua quietude, calma, constante e imutável. Suas reações de julgamento, raiva, antecipação, ansiedade ou preocupação mostram que você soltou a mão de Jesus e segurou a mão do ego. No momento em que você é enfático em relação a algo, não está mais em quietude. Mais uma vez, a paz é quieta e serena e não vai e vem. É por isso que Jesus empresta o termo bíblico, entre aspas, pequena voz, para se referir à voz do Espírito Santo e afirma, entre aspas, a memória de Deus vem à mente quieta. Comentário: nessa quietude, nós encontramos a força para sermos ensinados pela voz que fala pela quietude em si mesma. Citação: fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo, e compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras.
Comentário. Essa ideia foi expressa no final da última lição também. Como a voz do Espírito Santo é nossa voz, suas palavras são as nossas palavras. Não é apenas que você e eu não somos separados, mas que o Espírito Santo, Jesus e eu não somos separados também. Realmente somos separados dentro do sonho, onde ainda temos necessidade de um professor, cujas palavras permitimos que substituam as nossas próprias. No entanto, unidos a eles, percebemos que existe apenas uma voz e um verbo por trás de todas as palavras. Citação. Lembra-te, sempre que puderes, que hoje tens uma meta. Um objetivo que faz com que esse dia seja especialmente valioso para ti e para todos os teus irmãos. Não deixes a tua mente esquecer-se dessa meta por muito tempo, mas dize a ti mesmo: tudo que dou é dado a mim mesmo. A ajuda que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora, e confiarei nele. Em seguida, passa um momento em quietude, abrindo a tua mente para a sua correção e o seu amor. E o que ouvires dele, tu acreditarás, pois o que ele dá será recebido por ti. Comentário. Nós encerramos a lição com ainda mais uma exortação de Jesus para mantermos o objetivo do perdão em primeiro lugar em nossas mentes. Ao atravessarmos nosso dia, tentados a ver interesses separados em vez de compartilhados, a acreditar que dar encerra sacrifício e perda, lembretes silenciosos do nosso pecado de roubar, buscamos nos lembrar de quem vai conosco e cujo amor nos ajuda a escolher outra vez. Tão logo nos lembramos, vamos para dentro, para aquietarmos nossas mentes turbulentas e silenciarmos nossos pensamentos repletos de ódio. A presença do Espírito Santo é o farol, cuja luz do perdão ilumina todos os pensamentos de culpa e separação. Nós agora alegremente recebemos o que Ele nos deu, como a dádiva que brilha através de nossas mentes para conceder a mesma dádiva ao mundo. Ao dar, sabemos que recebemos. E o que recebemos agora alegremente, deixamos ser dado através de nós. Como é realmente adorável a salvação. Ken Wapnick.